Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. Estou cobrindo a 77ª edição do Festival de Cannes, uma cobertura que conta com o apoio da Casa do Saber, que é um apoio importantíssimo, que também acontece aqui no canal na série Cenas em Detalhes, e também com o apoio dos leitores do Cinema em Cena, que contribuem com chave Pix, através da chave Pix, e fazem parte de um grupo no WhatsApp que é exclusivo, enfim. E para saber mais informações é só ler a descrição do vídeo. E eu assisti a exibição de Lula, do documentário do Robbie Wilson e do Oliver Stone, sobre certo presidente de um certo país da América do Sul. Em primeiro lugar, a sessão em si foi lindíssima. Foi uma sessão que ela foi apresentada pelo Thierry Frémaux, que é o diretor do festival, né, o cabeça do festival. Eu nem imaginei que fosse a apresentação, porque a maior parte das sessões do festival não tem apresentação do Frémaux, mas era uma exibição especial na sala Guiné Varda, que é outra sala que eu gosto muito. E o Frémaux, ele apresentou, e dizendo inclusive que na apresentação dele, que era sobre uma das figuras mais carismáticas, mais fascinantes da política contemporânea, e que quem não terminasse o filme apaixonado pelo, alguma coisa assim. E depois o próprio Oliver Stone também falou um pouco sobre o filme. Então, e ao final, assim, foram vários minutos de aplauso, pessoas de pé, e faço questão de salientar que a maior parte da plateia era composta por não brasileiros. Tinha muito brasileiro, mas você pela composição não só da fila, mas pelas conversas que houve, também pelos aplausos, pelos gritos no final. Então, enfim, dava para você ver que a maior parte era de não brasileiros. E eu acho que isso, inclusive, é importante para entender um pouco o que é o filme. Porque o filme, enfim, aí como eu falei, teve vários longos aplausos ao final do filme. Foi um filme muito bem, foi uma sessão muito bonita, um filme muito bem recebido. E eu gostei muito do filme. Eu acho que o filme tem problemas. Primeiro, é um filme que ele é obrigado a simplificar muito. Antes, um passo atrás. Sobre o que é o filme? O filme é sobre, adivinhe, chama Lula, sobre o Lula. Então é sobre a história do Lula, sobre as suas origens, a sua trajetória política, seus casamentos e até a culminância na última campanha presidencial. E a boa parte do filme é dedicada à Operação Lava Jato, à prisão do Lula e à última eleição. Mas ele cobre desde o início da vida do Lula. E claro, é um filme de 90 minutos. Então, ele simplifica muita coisa. Eu acho que é um filme muito mais para plateias estrangeiras do que para a plateia brasileira. Por exemplo, eu não posso, sinceramente, não há um único fato no filme, um único elemento do filme que eu desconhecesse. Claro, eu tenho uma fascinação por política, eu acompanho política muito de perto. Então, assim, eu acredito que, mesmo para o público brasileiro, há informações ali que vão ser novas. Mas eu digo assim, para um público que talvez seja um público-alvo de documentários do tipo, que é um público interessado por política, principalmente no Brasil, não é um filme que traz nada de novo. O que ele faz é organizar de uma maneira muito didática a trajetória do Lula, a trajetória política do Lula, as motivações políticas, ideológicas do Lula, e ele é muito eficiente em retratar por que o Lula é um candidato que atraiu, que capturou tanto o imaginário do povo brasileiro e tanto o imaginário internacional. Né? O que torna o Lula um líder político tão eficiente, tão carismático? Isso o filme faz muito bem. O filme ele é conduzido uma base por uma entrevista feita pelo Oliver Stone com o Lula antes das eleições de 2022, e ele vai intercalando isso também com imagens de arquivo e com uma outra entrevista que ele fez quando o Lula era presidente ainda em 2009, talvez 2009. Mas a boa parte das entrevistas são essa que ele fez um pouco antes da eleição de 2022. E como eu falei, vai intercalando com a imagem de arquivo. E o filme, ele tem como ele tem 90 minutos e ele está, enfim, recontando toda uma vida e todo um processo político que é muito cheio de complexidades, ele é obrigado a simplificar muita coisa. Algumas coisas eu acho que, por exemplo, não me incomodaram, a simplificação, outras me incomodaram. Porque eu acho que se deter um pouquinho mais em certos elementos seria importante. Por exemplo, quando ele está abordando a eleição em si, ele fala muito de passagem das tentativas de suprimir voto no Nordeste. Uma frase, a denúncia de supressão de voto no Nordeste.
Eu acharia importante que se mostrasse com mais detalhes que ações foram essas. Todas as tentativas feitas no segundo turno para impedir que as pessoas, principalmente no Nordeste, e em áreas que no primeiro turno foram predominantemente pró-Lula, eleitores dessas regiões votassem. Isso é um exemplo. Então, assim, mas ao mesmo tempo, de novo, eu entendo, porque é uma simplificação que é para o público estrangeiro, não é para o público brasileiro. Ele está tentando contar uma história que é muito complexa. E se ele fosse colocar todas essas nuances que nós que vivemos tudo isso sabemos o que aconteceu, eu acho que o filme talvez fosse ficar confuso demais para as pessoas que não tinham noção da história. Né? Então, é isso. Eu acho que esse é um ponto que me incomodou. Um outro ponto que me incomodou, e isso sempre me incomoda em documentário, é o uso de trilha sonora. Uma trilha sonora mais bonitinha, mais pra cima, quando o Lula, e aí quando aparece o Bolsonaro entra uma trilha sonora mais sombria. Eu não gosto desse tipo de coisa, e nem é necessário. O que a gente está vendo na tela, as próprias falas do Lula e as próprias falas do Bolsonaro, elas já dão conta disso. Aparece, por exemplo, aquela infame entrevista que ele deu, que a ditadura matou pouco, devia matar mais, ou ele falando que o povo brasileiro não gosta de homossexual, ou ele dizendo para Maria do Rosário que ele não ia estuprar porque ela não merecia. Essas falas estão no documentário. Assim, não precisa de música sombria para isso, cara. A fala dele já é sombrio bastante, a fala dele já é repugnante bastante. Então isso me incomoda em documentário, esse tipo de maniqueísmo. Mesmo que, de novo, eu concorde com a mensagem, que eu concorde, eu acho que o Lula merece uma musiquinha alegre, eu acho que o Bolsonaro merece uma musiquinha... Sim, mas eu não gosto disso em documentário. Por outro lado, eu acho que o Oliver Stone, o Robbie Williams, principalmente o Oliver Stone, ele sempre faz isso. Ele é muito honesto em relação à posição dele no filme. Porque tem esse papo assim, o documentário tem que ser imparcial e tal. Eu acho que o documentário tem que ser objetivo. Imparcial é impossível, não existe imparcialidade. Um documentarista sempre vai ter um ponto de vista sobre o assunto que ele está discutindo. Isso é inevitável. Isso faz parte do próprio conceito de você documentar algo. Você está documentando a partir do seu ponto de vista. É importante ser objetivo e é principalmente importante não ser desonesto, não mentir, não incluir inverdades. Você não manipular os fatos para que eles justifiquem o seu ponto de vista. Isso é muito importante. Agora, todo documentário tem um ponto de vista. A diferença é se o documentarista vai ser mais ou menos honesto em relação a isso. E o Oliver Stone é extremamente honesto. Desde o princípio ele deixa muito claro a simpatia dele pelo Lula, a simpatia dele pelos líderes de esquerda da América Latina. O filme vai incluir passagens do Chaves, do Morales, do Correia, enfim, Cristina Kirchner. Sobre essa onda pró-esquerda, em direção à esquerda, que aconteceu naquele período com vários líderes de esquerda sendo eleitos na América Latina. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Essa honestidade. Eu não vou fingir uma imparcialidade que eu não tenho só para que o meu documentário, a minha defesa ganhe mais peso. Isso é desonesto. E o filme é muito honesto em relação a isso. Ele tem um ponto de vista, ele tem uma defesa, ele tem uma simpatia. E como eu falei, aquelas manipulações que são inofensivas. Vou dar um exemplo de uma manipulação inofensiva, só para não ficar citar e não falar nada. Quando ele vai retratar a eleição no segundo turno, para criar um suspense, ele mostra, tudo bem, o Bolsonaro, quando começaram as apurações, o Bolsonaro estava na frente porque os votos do Sul e do Sudeste são contabilizados primeiro. E depois, quando começam a entrar os votos do Nordeste e do Norte, é que o Lula vai recuperando. Mas assim, sinceramente, quem estava acompanhando aquele momento todo, quem estava acompanhando, quem sabe essa tendência da apuração no Brasil, pela demora para chegar, para começar a entrar os votos do Nordeste e do Norte, eu não posso dizer, por exemplo, que em nenhum momento eu tenha ficado desesperado durante o segundo turno, durante a apuração. O Bolsonaro podia estar com 56% dos votos, não é uma coisa tipo, acabou, perdemos. Não. Eu sabia que o voto do Nordeste do Norte não tinham sido computados ainda. Obviamente que o Oliver Stone vai usar isso como para criar suspense. Né? Como se, tipo assim, nossa senhora, e agora? Que perdeu, não sei o que e tal. E o que é mais interessante é que ele vai mostrando a contagem da apuração, a porcentagem da apuração, e como se só quando chegasse aos 100% é que se soubesse quem foi eleito. Então, isso ele vai criando um suspense, né? Tipo, tá chegando no fim da apuração, chegando e vai ganhar. Então, assim, é inofensivo, é para criar suspense, não muda, não é uma mentira. Né? A ordem da apuração realmente aconteceu dessa forma, a entrada tardia dos votos do Nordeste no Norte. Só que bem às 7h30 da noite, se eu não me engano, a gente sabia que o Lula tinha sido eleito. Não precisava chegar a ter os 100% de apuração, mas ele trata como se fosse assim. Então, vá lá. Ele não aborda o 8 de janeiro. Ele termina com o anúncio da eleição do Lula. Eu entendo, porque
seria anticlimático, né? Você concluir o documentário com a trajetória de alguém que foi um líder sindical, que saiu da miséria, que aprendeu a ler e escrever tarde, porque não tinha condições financeiras para isso. Se tornou um líder sindical respeitado, fundou o principal partido de esquerda da América Latina, concorreu uma vez, perdeu, 2 vezes perdeu, 3 vezes perdeu, foi eleito, reeleito, elegeu a sucessora se reelegeu, aí veio o golpe, aí vem a Lava Jato, aí ele é preso. E aí toda a conspiração começa a se desfazer quando vaza, quer dizer, todo mundo já sabia, mas a ser provada quando vazam as conversas pelo Telegram do Dallagnol, do Moro, etc e tal. Aí ele é solto, aí ele concorre, aí ele é eleito, spoilers, aí ele é eleito. Você terminar com a eleição dele, porra, e o ponto de vista de estrutura dramática é perfeito. Se depois disso ele fosse incluir, né, a tentativa de golpe, já criaria um anticlímax assim. E como não mudou nada, né, eles enfim, na prática, né, Lula não foi derrubado, tudo bem. Mas eu acho que, enfim, é uma omissão. Né? Agora, é um documentário que, como eu falei, o seu principal objetivo, que é demonstrar o carisma do Lula, e a sua trajetória, que é realmente uma trajetória cinematográfica nesse sentido, né, de ser preso. E aí o filme também deixa muito claro a questão da conspiração da Lava Jato. Aliás, isso eu acho que é um problema do filme. O filme não deixa tão claro quanto deveria o que significa o conluio do Moro com o Dallagnol e os procuradores. Ele mostra que existiu, mas ele não ressalta a importância, a gravidade disso, eu acho. Não do nível que eu acho que ele deveria representar. Mas, de novo, ok, 1h30. Eu gostei muito do filme. É um filme que ele é engraçado isso, porque mesmo sabendo exatamente tudo o que aconteceu, ele ainda representa uma experiência meio catártica, tanto que na sessão que eu estava, quando eles anunciam a eleição do Lula, a parte da plateia aplaudiu, né? Eu não sei se é a parte da plateia que talvez, sei lá, não é possível que ninguém, né, não soubesse o resultado. Eu acho que é uma questão catártica mesmo o filme, o que comprova a eficiência dramática do filme. Foi uma sessão muito bonita, foi uma sessão muito, muito, muito bonita e que reflete a grandeza do seu documentário. É isso. Um grande abraço, bons filmes.